Conselho Monetário Nacional aprovou novas regras para o mercado de cartões de crédito. Entre os itens aprovados, foram alterados os limites de pagamento mínimo das faturas mensais. De acordo com a regra, o pagamento mínimo da fatura passará a ser de 15% do extrato a partir de 1º de junho de 2011. Em 1º de dezembro do próximo ano, o percentual mínimo do pagamento mensal sobe para 20%. Atualmente, o consumidor pode arcar com somente 10% da fatura mensal e pagar juros sobre o restante. A circular do Banco Central determina que as empresas que emitem os cartões notifiquem os clientes sobre essas novas condições a partir de março. Além disso, a partir do ano que vem, os bancos terão que seguir regras mais rígidas na cobrança de tarifas em seus cartões de crédito. O setor só poderá cobrar 5 tipos de tarifas de seus clientes. Atualmente, são cerca de 80. Continuam discussões sobre o salário mínimo. Os detalhes da TV Senado. Eu defendo a tese de um projeto que surgiu de uma comissão mista que nós montamos aqui no Senado junto com a Câmara, que o salário mínimo deveria crescer, a inflação, e na época eu queria o dobro do PIB, mas com as negociações com as centrais, o Executivo ficou a inflação mais o PIB, e com isso nós saímos de um salário mínimo de em torno de pouco menos de $70 para mais ou menos hoje $300. O que nós temos defendendo esse ano, e essa é a visão das centrais, é essa política que estava acertada, que ela iria até 2023, que subiria a inflação mais o PIB. Se esse entendimento for mantido, mediante o acordo, o salário mínimo poderá chegar a em torno de R$580. E claro que eu, pela coerência dos projetos que já aprovei aqui no Senado e que estão na Câmara, estou também trabalhando para que se dê a todos os aposentados do regime geral da Previdência o mesmo percentual de reajuste que for concedido para o salário mínimo. Senador, a oposição vem defendendo um salário mínimo a partir de janeiro já de R$600, até porque essa foi uma bandeira do candidato José Serra nas últimas eleições. O senhor acredita que chegar a esse patamar é viável do ponto de vista do orçamento, já que recentemente a gente viu o relatório sobre as receitas da União aumentado em 1,8%, um bom dinheiro a mais, de acordo com a previsão dos parlamentares, do que o governo receberia em 2011? Eu acho que o equívoco dessa proposta, todo respeito a quem disputou as eleições e perdeu para a ministra Dilma, né, que foi eleita a primeira mulher presidente da República, o equívoco dela, porque ela trata do salário mínimo de forma isolada, dando a impressão para a população, e por isso houve uma reação, para o ano eleitoral. Então, quem nunca deu reajuste real para os aposentados e nunca quis que o salário mínimo ultrapassasse a barreira dos $100, no ano eleitoral fala em $600, R$600, que é bem mais que $300. Ora, por que o equívoco? Eu se estivesse no lugar do nosso opositor, eu teria proposto a linha do projeto que nós aprovamos aqui. Uma política permanente de recuperação do salário mínimo, que seria, no caso, a inflação mais o PIB, ou a inflação, o PIB, ou o dobro do PIB, daí sim. Daí você estaria mostrando que você quer, efetivamente, que haja uma distribuição de renda e que o salário mínimo atinja, a longo prazo, o que manda a Constituição. Porque se cumprisse a Constituição, o salário mínimo está em torno de R$2.000. O preço dos carros usados voltou a cair em outubro, o 25º mês de queda seguido. De janeiro a outubro, o valor dos automóveis e comerciais leves de segunda mão já ficou 5,12% menor em relação aos mesmos 10 meses de 2009, segundo uma pesquisa da agência Autoinforme. O levantamento, realizado mensalmente pela agência, mostra que os preços caíram 0,15% em outubro na comparação com setembro. A pesquisa analisa o comportamento dos preços de 2.800 carros e comerciais leves fabricados entre 2001 e 2009. Desde o começo do ano, a queda mais intensa ocorreu em março, último mês em que vigorou o IPI menor para os novos, o que levou muita gente a preferir comprar um carro zero. A única variação positiva de preços neste ano foi em junho, de 0,12%, mas ela foi tão pequena que não minimizou em quase nada a queda dos valores do mercado em geral. O
INSS começou a enviar nesta semana carta-aviso aos trabalhadores que pretendem pedir aposentadoria em dezembro. Neste mês foram emitidas 1.505 correspondências. O Instituto encaminha as cartas mensalmente aos trabalhadores que estão dentro das regras previstas para requerer o benefício. No caso dos homens, é necessário ter 65 anos e mulheres 60 anos. Só recebem o documento aqueles que estão com os dados cadastrais atualizados junto ao INSS, inclusive o endereço para correspondência. Para proteger os segurados contra fraudes, a carta contém um código de segurança. A pessoa que receber o aviso e tiver dúvidas se o documento foi mesmo postado pelo INSS, pode confirmar a autenticidade por meio da Central 135 ou no site previdencia.gov.br. Projetos são apresentados para aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor. Acompanhe as informações da TV Senado. Senador, hoje quando a gente vê nos PROCONs, muitos dos campeões de queixas são setores que são regulamentados sob o comando de agências reguladoras. Telefonia, serviços de energia, mas a telefonia e os bancos parecem ser geralmente campeões. O projeto, pelo que se estudou dentro dessas audiências públicas, tem a ousada missão de dar mais instrumentos para as agências reguladoras, não é isso? Que instrumentos seriam esses? Especialmente para os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs especialmente. São os órgãos de defesa do consumidor. As decisões tomadas pelos PROCONs terão efeito de execução extrajudicial. O que significa isso? É como se um juiz tivesse tomado a decisão e a pessoa que vai ser responsabilizada precisa de cumprir a decisão do PROCON. Se não cumprir, está descumprindo a decisão judicial. É como se estivesse cumprindo a decisão judicial. Se ela não cumprir, ela vai ter que recorrer a uma instância superior da justiça. Então vai ter eficácia de decisão extrajudicial as decisões do PROCON para poder agilizar, porque muitas vezes o PROCON toma uma decisão e o fornecedor não toma conhecimento, vai para a justiça. A justiça já estabeleceu norma dizendo que isso é defesa do consumidor. E agora os PROCONs com essas alterações ficarão mais fortes. Aprovados, tá certo? Como é que vai funcionar então? Assim, eu tenho uma outra mudança que eu também gostaria de, outra proposta, que é preferência nos órgãos superiores da justiça para as ações coletivas. Você sofreu um dano e junto com você mais de 1 milhão de pessoas sofreram esse dano dentro de uma concessionária, de um serviço público. Você entra na justiça, né? Você como pessoa física, mas tem uma entidade de defesa do consumidor que entra na justiça também. Na hora de representar os prejudicados perante a justiça, o Poder Judiciário não pode te chamar individualmente, tem que chamar a entidade que representa coletivamente, porque ela tem mais estrutura para fazer a defesa e a decisão tomada coletivamente vai também valer para você, vai ter eficácia para você. Então, prioridade sempre na representação de quem tem uma entidade por trás, que é um instrumento coletivo de representação dos seus direitos. Última perguntinha breve para encerrar esse nosso programa. Como é que funciona a tramitação desses projetos apresentados pela normal, comissão? Então, normal, demos entrada, já foi para a mesa já está distribuindo para as comissões, está sendo tramitação normal. Eu espero que, por ser projetos da comissão, as comissões deem agilidade. De qualquer forma, o senhor já vai estar lá, governador do Espírito Santo, quando essa matéria estiver sendo discutida por Câmara e Senado com mais profundidade, possivelmente, né, Se senador? Deus quiser. Vai acompanhar de lá. Vamos acompanhar de lá, com certeza. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a Nova Dutra a construir o viaduto de acesso aos bairros Campinas, Sangrilá e Goiabal. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores e começou a ser planejada em 2005. O secretário de Obras e Serviços, José Antenor, disse que nos próximos dias a Prefeitura vai se reunir com diretores da ANTT e da Nova Dutra para definir o cronograma dos trabalhos. Em instantes você confere de uma estrutura mudanças em chefias de estatais.